Olá, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é mais um podcast Papo no Café. E eu sou Leonardo Lima. Eu sou o Guilherme Cruz. E eu tenho a honra de apresentar, tal como o último episódio, mas agora não economista, a maior antropóloga que já passou por esse podcast. Então, hoje a gente conta com a presença... Olá, eu sou a Laís Marachini. Para começar, pessoal, eu vou pedir o meu café, mas não vai ser um café qualquer, vai ser um café com os grãos e com açúcar que vai ser abençoado pelo Valdomiro Santiago, pelo Edir Macedo e pela Damares Alves. Esse daí cura até Covid, viu, gente? Este café está provado, ele cura Covid e cura câncer de próstata também, tudo bem? O meu café, ele já é um pouco diferente, porque xícara é feminino, então a minha xícara vai ser rosa, pires é uma palavra masculina, então vai ser azul, para poder apresentar o meu café. E o palitinho entrando nessa xícara esquisita, que coisa indecente. Não tem palito porque eu sou hétero, palito tem um formato fálico, eu não uso isso. Que coisa indecente. O presidente não deixa. E Laís, o que você pede para acompanhar a gente? Eu peço um café com jeitinho brasileiro e com uma pitada da filosofia do Olavo de Carvalho. Que maravilha. Profundo. Esse café vai ser uma delícia. Voltamos já. Bom, então seguindo a nossa sequência de episódios que tínhamos prometido que íamos fazer, a gente vai abordar as prioridades do governo Bolsonaro. Então a gente falou no primeiro bloco, no primeiro episódio, confiram lá o nosso 5º episódio, sobre as prioridades econômicas do governo, e hoje, com a presença da Laís, a gente vai falar sobre os costumes, né? Então a Laís, uma antropóloga, vai contribuir com esses projetos de lei. Mas antes de falarmos propriamente dos projetos de lei, eu acho que cabe uma introdução a o que é esse costume que essa galera fala. O que são esses costumes? Então, a gente já percebe um Bolsonaro que vem numa esteira flertando com um discurso de extrema-direita, com fundamentalismo religioso, mas não mais o fundamentalismo religioso que a gente viu na década de 60 com o catolicismo, um fundamentalismo religioso muito próximo dessa nova, não sei nem como nomear isso, esses novos evangélicos, a gente chama os neopentecostais, né, os neopentec, e é um discurso meio esquisito. Então você tem aí misturado a essa nova visão fundamentalista uma série de fake news também, uma condenação, por exemplo, de várias minorias, e aí eu estou pensando agora nos LGBTQIA+, principalmente naqueles discursos que foram muito propagados durante a eleição. E eu estou lançando ideias aqui do que são as visões do costume do Bolsonaro para ouvir um pouco de vocês. Hoje a gente vai inverter a ordem, eu queria começar pelo Gui. E aí, Gui, o que você acha desse governo Bolsonaro na pauta do costume? Tem salvação isso aí ou não? Olha, salvação só em nome de Cristo nisso, né? Porque é caótico, assim. É interessante a gente pensar primeiro o quanto eles se utilizam da palavra costume como ações ao longo do tempo. Só que, na verdade, uma coisa que me incomoda muito nesse debate é a gente adaptar as falas dessa extrema-direita quando eles usam o termo conservador. Nós somos conservadores. Sendo que eles nunca leram nenhum livro de teoria política do conservadorismo, que é uma teoria política, enfim, bem fundamentada. Eu prefiro o termo, e acho mais correto, reacionário. Ou seja, é um grupo de ideias, né? São ideias ventiladas por esse movimento político que pendem para um retorno a algo do passado que eles consideram um passado glorioso. E como é que a gente percebe isso? Pelo uso muito da ideia da família, ou seja, como se os movimentos LGBTQIA+, os movimentos feministas viessem para destruir a família, o uso muito claro dessa imagem do homem
do patriarca que senta na cabeceira, que fala grosso, que é violento. A própria questão da violência, a gente já falou em episódios passados sobre a questão da violência. Então, esse reacionarismo, ele vem encapado por uma fake news, por uma falácia de ser conservador, quando na verdade não tem absolutamente nada a ver com nenhuma teoria política. E eu desafio, encontrem um teórico da ciência política que seja conservador dentro desse campo e que vá ser conservador nas questões da família, do privado. É o campo político a discussão. Eu queria trazer, eu acho assim, a gente consegue definir quais são os projetos de alguém ou de um grupo através do que eles falam. Eu acho bastante óbvio isso, né? E eu trouxe, o Léo vai ficar bravo porque vai estourar o tempo, mas eu enfim, fico bravo com nada não, meu cara. Depois desse tempo todo, eu trouxe 3 falas da Damares, o link das falas estarão todos na descrição, que eu acho que revelam bastante bem o que ela pensa sobre a questão dos costumes, né? Tô usando os termos aqui que eles usam. Eu trouxe 3 falas, 2 sobre mulheres e uma sobre os homossexuais. Então as 2, abre aspas, me preocupo com a ausência da mulher de casa. Ela disse isso numa entrevista no Rio Grande do Norte em 2018. Uma outra, abre aspas, a mulher nasceu para ser mãe. É o papel mais especial da mulher, dito também em 2008 nessa mesma entrevista. E sobre os homossexuais, e aqui eu queria me deter numa palavrinha para a gente fazer uma análise interessante, né? Abre aspas. 16 anos atrás, dizíamos que íamos ter uma ditadura gay no Brasil. O que nós vivemos hoje? Uma ditadura gay. Há uma imposição ideológica no Brasil e quem diz que não aceita é perseguido. Uma fala dela de um DVD de palestras dela de 2014. Eu quero chamar a atenção para a palavra ditadura nesse sentido. E outra, a ideia de que existe de fato uma ditadura gay. Quantos governadores, quantos presidentes, quantos deputados, quantos senadores, quantos chefes das grandes empresas temos hoje que são abertamente gays? Quase nenhum. Que ditadura é essa? É muito simples isso. Esse movimento da extrema-direita, historicamente no Brasil, ele vai encapar o seu inimigo com uma coisa abstrata. Ou seja, existe uma ditadura, ela está aí, e quem fala mal é perseguido, portanto eu não posso falar, portanto alguém percebe, portanto há um mal, que teoricamente seriam os gays. E é muito comum essa ligação quando a gente vê os movimentos da extrema-direita na época da ditadura militar, quando o mal eram os comunistas. Então havia comunistas em todos os lugares, no movimento estudantil, nos professores, no movimento hippie, no movimento da contracultura. Caetano Veloso foi exilado do Brasil. O paralelo que eu faço é esse reacionarismo que retoma estruturas discursivas do inimigo abstrato que ninguém vê, mas que está perto, que está indo, né? São os membros do Foro de São Paulo. Então, essa estrutura discursiva está na boca dessa nova extrema-direita reacionária. E para finalizar, eu retomo essas 3 falas. Percebam o seguinte, tudo aqui gira em torno de uma retomada, de um regresso ao passado. Portanto, a mulher que é dona de casa e cujo trabalho essencial, divino, é ser mãe. E não ser uma mulher independente cujo destino ela traça. E dos gays é ditadura, você não há uma visão minimamente normalizada do ser, do corpo gay. A visão é pejorativa, é do ditador. Mas enfim, o Léo aqui vai ficar bravo porque eu já falei demais. Eu não vou... Na verdade, Gui, eu só queria fazer um comentário na sua fala. Tudo que você falou é bastante importante, tem várias coisas que eu quero discutir depois seriamente, mas eu fiquei encucado com uma coisa. É verdade que a Damares tem um DVD de palestras? Tem, um DVD que ela lançou em 2014, chama Em Defesa da Vida e da Família. Eu tenho Assistam, que assistir essa vale pérola. Que tristeza. Vale a pena. E você, Laís? Eu tenho que alugar no Blockbuster pra você isso, já que somos conservadores e tradicionais? Com certeza. Olha, o que eu tenho para falar dessa discussão é que, assim, quando a gente fala de costume, tem que pensar que quais são os costumes que estão sendo preservados, né? O costume, no caso, está vindo junto com a moral dos bons costumes. Então, na verdade, o que a gente tem nesse governo da extrema-direita e reacionário é um movimento, como o Guilherme estava falando, que é um movimento que retorna ao passado, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer de pensar também que tem uma certa... é um movimento raivoso também, porque ele não é só um retorno ao passado, mas ele está também
querendo combater todos aqueles direitos que conquistamos antes e o que não faz muito tempo, né? Por exemplo, a nossa Constituição, que foi em 88, mas também os direitos de LGBTQIA+, os direitos também de pessoas que são, por exemplo, transexuais, homossexuais, o direito também das mulheres. Então, está combatendo coisas que recentemente foram conquistadas, são direitos que a gente achava que já estavam consolidados, mas eles vieram para mostrar que não, que tem uma reação bem forte, bem raivosa contra esses movimentos e que está mostrando, na verdade, que eles querem preservar. O cachorro também faz parte do programa. Tá tudo bem, deixa ele. Ai. Eu paro porque eu não sei se fica muito alto para vocês. Aqui fica. Mas fica, mas fique tranquila, não tem problema. Eu vou falar então. Mas assim, tenho uma ideia de preservar a moral dos bons costumes, né? E tá arraigada a ideia de que, tipo assim, eu quero proteger o ideal de família brasileira. Então, não é qualquer família, né? Porque se fosse família brasileira mesmo, seria vários tipos de família. A gente sabe que tem muita gente que mora com um avô, que mora com um tio, e que, na verdade, não tem aquela família tradicional, composta por mãe, pai, heterossexual, monogâmica, e que normalmente tem 1 ou 2 filhos, mas não tem muitos filhos, né? O que a gente vê, na verdade, é o contrário, né? Como tem uma extensão familiar e também como tem uma variedade de famílias no Brasil, né? Mas eles querem impor uma ideia de família, principalmente a Damares, né? Porque a Damares que representa mais a chefe, né? Ela tá justamente no governo por ela ter esses ideais, né? Por ela ser uma pastora também, ela tem esse histórico como uma pastora. E ela vem carregada também com os eleitores do Bolsonaro que são evangélicos, e ela também como evangélica, então ajuda muito a subir o eleitorado dele. Isso que vocês falaram me remete a uma coisa que, em certo dado, eu acho meio hipocrisia. Que é, por exemplo, esse dado de eles se falarem, nós somos conservadores nos costumes, né? E agem, muitas vezes, como você colocou, Laís, de maneira raivosa para defender as suas crenças. Então, eles se colocam de maneira de que aquelas crenças que eles têm são as verdades absolutas, únicas possíveis, os únicos caminhos de vida possíveis de serem seguidos, e quem se coloca contra está fora do caminho de Deus, e aí por isso precisa ser eliminado. E o que eu quero dizer da contradição é o aspecto de... o aspecto da contradição é o aspecto de eles falarem também que são conservadores nos costumes, mas são liberais na economia. O que é algo que eu acho que, enfim, não faz nenhum sentido. Porque o meu sonho seria, de fato, se nós tivéssemos aquele conservador inglês aqui. Eu concordaria com ele? Muito provavelmente não. Mas em algum momento eu acho que teria alguma coerência, né? Então a gente percebe que, na verdade, o que eu sinto é que são meia dúzia de pessoas que estão agindo em prol de seus interesses, e para conseguir esses interesses tem-se essa necessidade de estigmatizar, de criticar, de jogar à margem aquele outro, aquele que é diferente, aquele que coloca em xeque a nossa possibilidade de existência, né? Porque o outro, e esse outro diferente, que permite essa reflexão de que há outros modos de ser, parece que eles precisam ser apagados, né? Então eu não posso nem ter a possibilidade de pensar, nossa, eu posso ser gay. Eu tenho que apagar essa possibilidade para que isso nem sequer passe na minha mente, né? Então isso é algo bastante caricato desse governo, que é bastante agressivo. O que você acha, Gui? Uma coisa que eu acho interessante é pensar o seguinte: quando a gente fala sobre conservar, o sentido de conservar ele está no sentido de manter uma estrutura. Eu fico imaginando na cabeça dessas pessoas o que significa para eles conservar a democracia,
que pressupõe o espaço da igualdade, do respeito, e é somente na democracia que necessariamente as minorias têm voz. Porque o lugar onde as minorias não têm voz é na ditadura, é na monarquia. E aí quando você percebe as falas do Bolsonaro, o Bolsonaro já falou isso claramente, né? As minorias precisam se ajoelhar, se curvar, se né? submeter, se curvar à maioria. Ora, isso já tem do pressuposto de que isso não é uma democracia. Ele mesmo já disse também a questão de metralhar a petralhada, o que obviamente nenhuma democracia isso está posto. A grande questão que eu me coloco é, o discurso é tão fraco e tão frágil, e a noção que eles têm de conservar é tão pequena, que no fundo é tudo pautado na violência. E aqui eu acho que é o ponto principal. Eu vou usar uma máxima da história que todo historiador detesta, que é a ideia do bonde da história, que, enfim, porque parece que a história tem uma sequência, uma linha óbvia de uma evolução. Não existe. E não tem? Mas o que eu quero dizer com... Pior que não tem, assim. A gente talvez nem chegue a ser o paraíso, não tá dado, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte... A partir do momento em que a gente percebe que a sociedade avança e que as pessoas podem... Pega, por exemplo, a quantidade de artistas que se revelam, que se abrem como homossexuais. Hoje em dia é muito maior do que antes, porque já não é mais taxado como algo ruim. A grande questão que eu me coloco é, essas pessoas, percebendo o bonde da história, percebendo o avanço, percebendo a abertura da sociedade, obrigatoriamente se colocam contra isso, são violentas, portanto, então a gente não pode chamar isso de democracia, nem de conservadorismo, porque eles não conseguem conservar o espaço público, da igualdade, né? Eles são violentos por natureza, porque para você impedir avanços, como, por exemplo, os movimentos feministas, você necessariamente precisa se colocar violentamente contra isso. E é, portanto, o discurso do errado, do demoníaco, do fogo, do antifamília ou do comunista, né? São sempre discursos violentos do outro, do demônio, enfim. É um pouco triste pensar nisso. Mas até, assim, sobre isso eu tenho um ponto para falar, né? Porque eu acredito que a gente tem que pensar o governo Bolsonaro não como algo, assim... se é uma democracia ou se é um autoritarismo, né? Que eu acho, na verdade, que é um governo pensado e ele é pensado de alguma forma para atingir os interesses do Bolsonaro, da clã Bolsonaro, né? Porque a gente está pensando também na família dele e tal, e o interesse das elites também, principalmente da agropecuária, do agronegócio, né? Os ruralistas e também os empresários. Então, tem toda uma gangue ali que ele está protegendo e também, por exemplo, os evangélicos, né? Porque a gente tem que pensar também que tem uma base de evangélicos ali e, de uma certa forma, o Brasil até um pouco tempo atrás era extremamente católico e ninguém tocava nisso, né? E agora vem toda essa reação. Então, eu acho que não teria como não ser uma reação violenta, ainda mais porque era uma maneira que eles encontraram para tentar reagir ao que eles veem como algo que está estabilizado, né? E eu penso também que eu assim, caracterizaria o governo Bolsonaro como um autoritarismo, mas é um autoritarismo maquiado. Por que maquiado? Porque ele faz parecer que as instituições estão funcionando muito bem ainda, faz parecer que tem o ideal ainda de liberdade, principalmente na seção da economia, né? Faz parecer que tem uma certa... que ainda está prezando pelo Congresso, pelo Senado, mas na verdade quem está controlando tudo isso é a mesma gangue, né? Então eu acho que é por isso que, e outra, tem um papel muito importante das milícias, né? E para o Bolsonaro a democracia é um casuísmo, assim, porque se ele pudesse não haveria, ele já deixou bem claro. Tem porque ele não tem capacidade, não tem força para derrubar a nossa democracia, por mais claudicante que esteja, né? Sim, me parece que ele usa da democracia quando convém para ele, né? Então, quando convém para ele, ele fala, não, mas ainda temos democracia. Quando ele é eleito, quer dizer que a democracia está funcionando, mas se não tiver, é porque a urna está ultrapassada, então a gente tem que fazer uma outra forma de eleição, sabe? E o que é a marca da extrema-direita moderna no mundo inteiro. Você se utiliza da democracia e dos espaços que a democracia tem, que a legislação tem, para ir crescendo e demolindo a democracia por dentro.
É a marca desse movimento de extrema-direita no mundo todo hoje. Isso me lembra o Daniel Silveira solicitando os direitos humanos lá depois, né? Então, enfim, anedotas aí. Pessoal, meu café esfriou, vou ter que passar um novo café. Então... Vamos distribuir café aqui. E o meu, como tá abençoado, cura Covid, cura, como o Guilherme Cruz disse, até câncer de próstata. Então, vou tomar pelo menos uns 5 litros desse só no café da manhã. Voltamos já. Agora, nesse novo café, galera, a gente queria falar um pouquinho sobre, mais especificamente, as propostas, as prioridades desse novo governo. Então, vocês vão se lembrar, o governo Bolsonaro divide suas prioridades em meio ambiente, costumes e economia, e a gente trouxe algumas pautas aqui no campo dos costumes para a gente bater um papo, né, junto com o café, para a gente, enfim, destrinchar, mostrar os pontos o que está em jogo em cada uma dessas propostas. E aí eu queria ouvir você, Gui, o que você preparou para a gente para falar aí um pouco das prioridades? Uma coisa que a gente, já vou dar um bastidor aqui do podcast, uma coisa que a gente sempre tem se focado, ficou estranha a frase, mas enfim, é a ideia de sempre trazer no nosso podcast debates que vocês veem pouco em alguns lugares e se aprofundar um pouco nesses debates, né? Eu quero trazer o PL 6.126 de 2019, que vai trazer para a GLO, né, a garantia da lei e da ordem, o excludente de ilicitude. Então ele vai estabelecer o que os militares na GLO, na garantia da lei e da ordem, podem fazer e que não vai gerar nenhum tipo de punição, tá? Eu quero ler primeiro a lei da GLO, que é a Lei 1001, de 69, da época da ditadura. O que ela diz? Quando um militar pode ser punido, tá? No artigo 9 da Lei 1001, inciso 2º, a linha B, diz o seguinte: são considerados crimes militares em tempos de paz ações feitas por militares em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar. Portanto, a GLO é em tempos de paz, mas é uma invasão militar, uma ocupação militar de território, mas é um tempo de paz, é o governo que pede, tá? Neste momento, é crime quando um militar faz um ato violento contra outro militar da ativa, da reserva ou contra um civil. Então, qualquer ato violento de um militar contra um civil em tempos de paz é um crime, ok? O que esse PL novo vai trazer? O PL 6.126. Ele vai introduzir um artigo para dizer o seguinte: se algumas ações forem feitas por um cidadão, o militar pode matá-lo e ele não vai ser punido. Quais são esses momentos em que o militar pode matá-lo? Se vocês pegarem no PL, no parágrafo único, inciso 1, diz lá: a prática ou a iminência da prática de ato terrorista, conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal e portar ou utilizar ostensivamente armas de fogo. E a gente pode pensar assim, mas se o cara vai ser terrorista, eu quero que o militar mate. O problema, meu caro podcaster, é o seguinte, é o quão abstrato fica isso e quais são os vácuos que isso gera para que o militar possa matar e não ser punido. Por quê? No artigo 2º da Lei 13.260, que é a lei de terrorismo, diz o seguinte: a pessoa vai ser considerada terrorista se ela transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenosos, conteúdo biológico, químico, que possa ser capaz de causar uma destruição. Então, se eu simplesmente portar alguma coisa, por exemplo, um produto químico, eu posso ser considerado um terrorista, ok? E eu concordo que isso é imensamente perigoso, portar isso. Agora imagina o seguinte: num GLO, numa garantia da lei da ordem, como ocorreu no Rio de Janeiro, né? Um garoto preto para numa blitz e vai tirar o documento da mochila. No momento em que ele abre a mochila e enfia a mão lá, ele toma um tiro do militar. E aí o militar diz o seguinte: olha, eu matei esse garoto porque eu tinha certeza de que ele portava um produto químico perigoso. E aí no fim o garoto foi no mercado e tinha comprado vinagre, por exemplo.
Pode parecer bizarro, mas não é. Vou trazer uma notícia, o link vai estar aqui também. Rogério Júnior morreu morreu no seu aniversário de 19º ano, quando pegou uma moto emprestada de amigo e pilotava, sem capacete, na Zona Sul no domingo. PMs foram afastados e alegaram que acharam que o rapaz fosse atirar nele, estivesse armado. Então os caras mataram um motoqueiro porque acharam que ele estava armado. No fim, ele não tinha arma, ele não reagiu e ele levou um tiro da polícia que o matou. Vários tiros, na verdade, né? Então percebam, esses policiais acharam que ele estava armado, acharam que ele era perigoso, portanto mataram. Esses policiais foram afastados e estão em julgamento. Agora pensem no seguinte, no momento em que o policial, a partir desse projeto de lei, se ele for aprovado, se o policial dizer, bem, segundo o projeto de lei, eu só quero retomar aqui, segundo o projeto de lei, uma conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal pode permitir que o militar atire e mate. Então eu sou policial e digo o seguinte, olha, eu tentei parar aquele rapaz com a moto e ele veio com a moto para cima de mim, eu tinha certeza de que ele ia atropelar, eu dei 3 tiros na cara dele. Se o policial não tem preparo para lidar com essas situações, ele não pode estar na rua. Então essa lei, ela simplesmente dá um instrumento, e é por isso que é uma das leis em que o Bolsonaro mais está investindo capital político para que ela seja aprovada. Essa lei serve para dar ao cidadão de arma militar, não é mais cidadão, né? O soldado deixa de ser cidadão, de certa maneira, para dar àquele militar a possibilidade de dizer o seguinte, eu achei que ele era perigoso, dei 3 tiros, o que eu posso fazer? Um último dado para encerrar, no Rio de Janeiro, só em janeiro e julho de 2020, mesmo com isolamento social, 99 crianças e adolescentes foram assassinados pela polícia, 69% vítimas negras. Ou seja, a partir dessa GLO, se ela for aprovada, pessoalmente eu acredito que não vai, rezo para que não seja, se ela for aprovada, eu embaralho o que pode ou não ser feito pelo policial, pelo militar, e aí eu permito que ele atire simplesmente porque ele achou que o rapaz tinha uma bomba na mochila. E aí quando foi ver, na verdade era um caderno, porque tiveram vários adolescentes que morreram alvejados pela polícia, eles estavam de uniforme escolar. Então, essa é uma lei que a gente traz aqui para a gente analisar, eu trouxe os artigos e tal, quem quiser ler, sugiro que leia. É uma lei que permite voltar e aumentar o número de assassinatos da polícia contra a população preta da periferia. Porque isso não acontece na zona sul do Rio de Janeiro e nem nos Jardins em São Paulo. Isso me lembra, você falou do vinagre, eu lembrei que, na verdade, assim, a gente, de alguma maneira, o tribunal militar, ele já favorece o sistema militar como um todo. Eu lembro do Rafael Braga, né, que foi preso em 2013 porque a arma super perigosa que ele tinha na mochila era 1 litro de pinho-sol, né? Então, desse desinfetante. E é isso, na verdade, o Rafael Braga ele foi condenado, mas acontece isso, muitas vezes a pessoa é presa, ou então aquele cantor, que eu não vou lembrar o nome dele, vai lá e toma 80 tiros, né, porque... Não, e a violência é bizarra, porque você tem gente que leva 40 tiros, um rapaz que tinha roubado a moto, beleza, ele é criminoso, ele levou 7 tiros pelas costas. Qual é a justificativa de se dar 7 tiros nas costas de um rapaz que deveria ter sido preso, julgado, condenado por roubo? Perfeito, a gente não tá falando isso. Mas não existe pena de morte e policial não é nem juiz e nem promotor. Então essa GLO que a gente está trazendo, ela reforça o que a gente falou no primeiro café. É uma forma da violência se espraiar por todos os cantos e para dizer como é que eu lido com a população da periferia, por exemplo, é dando tiro. Dado que a população da periferia morre esmagadoramente mais do que a população dos bairros chiques, principalmente pelas mãos da polícia, eu preciso justificar e dar uma, entre aspas, proteção a esse policial. Porque assim ele pode matar, qual é o problema? Ele diz que tinha um produto químico na mochila do rapaz, quando você vê é pinho-sol. E assim, o que essa PL mostra é como, ao invés dos policiais, na verdade, a função deles é garantir pela segurança pública, se vocês forem ver bem, né? E, na verdade, o que está acontecendo é uma inversão de papéis, porque você está tendo, se essa PL for aprovada, né, você vai ter uma liberdade para algo que já está acontecendo, mas, na verdade, você só não vai correr o risco que esses policiais lá na frente sejam criminalizados de alguma forma.
É só isso, mas assim, é algo que a gente já viu que é uma liberdade para o genocídio, principalmente de pessoas negras, né? E pessoas da periferia. É um absurdo. Enfim. E tu, Laís, o que você queria discutir alguma coisa? O que você tá achando dessas prioridades do governo do Bolsonaro? Olha, tem duas PLs que me interessam, particularmente porque tem muito a ver com a minha pesquisa, mas tem muito mais a ver com a Damares do que realmente com o Bolsonaro. Posso só fazer um parênteses? Fala um pouco da tua pesquisa, então, pra gente. Contextualiza também e aí por que é claro, por que é caro pra você? Então, porque assim, a minha pesquisa, ela tem a ver com abuso sexual infantil, né? Mas eu estudo, na verdade, como isso aparece enquanto um crime, né? E vai aparecer enquanto um crime num fórum criminal, né? Lá onde juízes, promotores e advogados vão fazer um julgamento do caso, né? E, na verdade, são casos de estupro de vulnerável. Mas, assim, vulnerável entra todos os sujeitos vulneráveis, não só menores de 14 anos, que é o que está determinado na lei, né? Mas também idosos, pessoas com deficiência, pessoas que não têm assim o discernimento para a prática sexual, né? Por isso que são sujeitos vulneráveis, são aqueles que são considerados como eles não podem dar um consentimento para a prática sexual, isso que são sujeitos vulneráveis. Só que na minha pesquisa, a maioria dos casos são casos de crianças, né, menores de 14 anos, tá? Às vezes pega adolescente, mas a maioria são pessoas de 3, 4 anos, e quem são os acusados, né, são na verdade pais, padrastos, tios, avós da criança que está sendo abusada. Então, por que me interessam essas duas PLs, né? Porque uma delas diz respeito ao aumento da pena de abusadores sexuais infantis, né? Só que o aumento da pena para pessoas específicas. Essas pessoas são profissionais da saúde, são pessoas importantes na igreja, né? São, por exemplo, pastores, né? E não dizem respeito, por exemplo, eu li a PL e posso, inclusive, anexar para vocês no link, e fala justamente que a PL... Peraí que eu vou pegar um número aqui. A PL... Tela azul aqui no podcast, gente, é rapidinho. É PL 3780, né? Que foi justamente escrita pela Damares, tem um outro cara que não vou lembrar o nome agora, mas a Damares, ela deixa bem explícito que ela quer aumentar a pena por causa do caso do João de Deus, inclusive ela anexa isso para a PL, né? Porque o caso do João de Deus foi muito, assim, midiático, e foi também, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a Rede Globo lançou também uma série sobre isso, uma minissérie sobre isso, que chama Em Nome de Deus, né? Tem 3 episódios, inclusive cada quarta-feira vai rolar essa minissérie, começou ontem, e vai contando como o João de Deus é um caso que, assim, ele enganou as pessoas que iam consultar ele. Então, a Damares, ela criou essa PL pensando assim, não queremos mais manchar as nossas igrejas, manchar nossos hospitais com médicos que estão abusando de crianças, né? E ela tá falando o quê? Ela não está falando no abuso sexual infantil em si, no crime em si, mas ela, na verdade, está querendo aumentar a pena para que as igrejas não sejam responsabilizadas, né? Ou seja, é uma maneira de que ela pegando o histórico dela, o que ela passou, porque ela disse que ela foi abusada, foi estuprada por pastores, ela traz isso, né, na narrativa dela, e usando dessa narrativa é que ela levanta a causa de proteção dessas crianças abusadas, né? Mas não para fazer o que realmente deveria ser feito, que é uma educação sexual nas escolas, né? A gente ter também educação com gênero, né? Que na verdade ela está fazendo o contrário, ela está querendo combater gênero e sexo das escolas de todos os lugares possíveis. Então, na verdade, ela está propondo uma criminalização dessas pessoas, aumentando a pena,
né, para que as igrejas não sejam responsabilizadas, ou seja, que ela quer, de uma certa forma, tirar a mancha da religião no meio de abuso sexual ou qualquer coisa que tenha relacionado com pedofilia também. Não é à toa que tem uma outra PL que está relacionada com essa, vou puxar um número aqui, que é a PL do Paulo Freire, mas o Paulo Freire deputado, né? Aqui, já ia falar, nossa, já ia me colocar favorável aqui, mas agora deixa quieto então, esquece, foi ato falho aqui. Mas é um projeto que pede, na verdade, que todos os crimes, todos os tipos de crimes relacionados à pedofilia sejam transformados como crime hediondo, né? E a maioria dos crimes relacionados à pedofilia, que é a PL 496, né? Na verdade, a maioria dos crimes relacionados com pedofilia já são crime hediondo. Crime hediondo nada mais é aquele considerado mais grave e tal. Mas essa PL quer que todos os tipos sejam, né? Porque tem um específico que não é, que tem a ver com corrupção de menores, né? Então tá pegando justamente essa questão da proteção do menor. Só que você vai pensar assim, nossa, proteção de crianças, né? O que está acontecendo no meio disso? Aí você pensa, será que tem uma questão aí com a preocupação com o menor? Mas, na verdade, é muito mais um controle, né? E não à toa que eu puxo até mesmo a outra ideia, que é o combate ao infanticídio, que acontece com os casos dos índios, né? Eu acho também, embora não seja uma PL proposta pela Damares, eu acho que tem um pezinho dela ali no meio. Por quê? Porque ela também adotou uma indígena, e tem um rolo de que ela pegou essa criança e não teve um consenso com os pais dela, né, da aldeia, ela quis retirar da aldeia. E essa PL sobre infanticídio tem muito a ver com controlar as crianças que nascem em aldeias indígenas. Ou seja, vamos trazer elas para a cultura brasileira, né? Porque lá elas estão se matando. É basicamente essa a ideia. Essa PL que você tá falando, né? A PL 119, aqui ó, fiz a minha lição de casa, viu, Guilherme Cruz? Não, fiquei feliz, tô até orgulhoso aqui. É a PL 119 de 2015, né? Que foi nomeado aqui, ó. Deixa eu pegar minhas colas, porque eu sou do tempo da pedra e eu escrevo tudo à caneta. Então é o Estatuto do Índio para combater o infanticídio, né? E é isso que você falou. Então, essa PL, ela criminaliza, então, o infanticídio indígena, que é uma questão que a gente já pode trazer aí também, né? Você, como antropóloga, tem muito mais base para falar sobre isso do que eu, mas eu vou dar alguns pitacos aqui no que eu andei lendo. Então, assim, a nossa Constituição garante a vida, né? Nós somos signatários dos direitos humanos, enfim, uma série de acordos internacionais, então a gente coloca a vida como direito inalienável, né? Então todo ser humano tem direito à vida em território brasileiro. Só que o artigo, e agora vamos ver, o artigo 231 da Constituição, Guilherme Cruz, eu fiz a lição de casa. Tô muito feliz, você não tem noção, é que eu tô exultante. Então, o artigo 231 da Constituição, ele também garante aos índios a prática dos seus ritos, da sua cultura, da sua tradição. Então, qual é a grande questão com essa PL que o governo Bolsonaro está querendo reavivar? E aí você me ajuda aí, Laís, se eu estiver falando bobagem. Eles estão querendo fazer, de certa forma, uma proibição da cultura, da prática indígena. Então, é uma visão própria dentro daquela cultura. Então, obviamente, há um choque de cultura. Eu não vou ser louco de dar nenhuma opinião aqui para um lado ou para o outro. A gente tem que pensar sobre ele. Sou favorável à vida? Com certeza. Mas qual é a grande questão que as pessoas que se colocam contra estão colocando frente a esse projeto de lei que querem votar? O problema do infanticídio, obviamente, é um problema dentro da cultura, sob o nosso viés,
porque para os índios parece que isso representa uma forma de amor, né? Então, dentro daquela cultura, me fala se eu estiver falando bobagem, um índio que não tiver, por exemplo, condições de se manter dentro daquela sociedade, então acaba se cometendo infanticídio, né? Como uma maneira assim, dentro da nossa sociedade você seria um pária, você não sobreviveria. Então, então a gente acaba matando essa criança. Só que tem um dado que o governo Bolsonaro está batendo recordes também e que ninguém comenta, que é a quantidade de índios que são mortos, a quantidade de genocídios que se dão com a população indígena, a afronta que se faz ao adentrar os seus territórios, faz o quê? Faz com que nós impossibilitemos qualquer tentativa de vida indígena. Então a gente acaba com as suas terras, a gente acaba com seus territórios, a gente acaba com tudo. E aí eu faço até uma indicação aqui para vocês, com certeza acho que vocês já devem ter lido, ouvido, enfim, mas para os nossos ouvintes, né, que são muitos, que é o documentário que está no Netflix, Guerras do Brasil. Então, o primeiro episódio, que é com Krenak, ele vai mostrar que a guerra entre portugueses, essa cultura ocidental e os índios, ela se dá até hoje. Então, qual é a grande questão que está com essa PL? Então, eles estão criticando um ato da cultura indígena, só que por um outro viés estão acabando com qualquer possibilidade de existência, sem sequer ofertar uma possibilidade de acesso à saúde, acesso a direitos fundamentais. É só a gente ver como que está a questão da vacina agora, né? O nosso ministro maravilhoso da saúde, que é o as na logística, pelo que nos contaram, consegue fazer a troca de vacinas entre Amapá e Amazonas. Né? Então a gente vê que e boa parte dessas vacinas seriam destinadas às populações indígenas. Então a gente percebe que, na verdade, voltando aí à questão do costume, tem também uma limpeza étnica, que eu acho que essa é a grande questão. Né? Então tem-se aí uma tentativa de acabar com essa cultura pelos seus costumes, e onde de fato é um problema, é um atentado contra a vida, sequer pensam em fazer, que é ofertar terras, que é ofertar saúde, e é isso. Não, e você pega, por exemplo, né, como você puxou o genocídio indígena, tem muito a ver com uma coisa que o Bolsonaro apoia, que é as madeireiras, os grileiros, os mineradores. São essas pessoas que tomam territórios indígenas, que teoricamente seriam protegidos, e literalmente massacram populações. Eu tenho uma discussão, tem um podcaster nosso, assíduo, que é um amigo meu, vou fazer uma homenagem a ele, o Rafael Pires, ele vai ficar feliz, espero. Tá convidado. Que é o seguinte, ele... Tá convidado, eu já convidei a ele. É que ele é um rapaz trabalhador, não tem tempo a perder com a gente. Entendi. Ele uma vez trouxe uma discussão que eu acho muito legal. Eu vou só falar uma coisa aqui em defesa aos nossos antigos convidados e a Laís que tá aqui, viu? Todos eles são trabalhadores também, olha lá. Não, tá certo. Mil desculpas a todos. Mas o Rafa, ele trouxe uma vez... Estávamos conversando enquanto tomávamos café, e ele trouxe um debate que eu acho brilhante, tem tudo a ver com isso, né? Ele estava me contando como o Estado Islâmico destruía uma série de imagens por não considerar aquelas imagens suas, representando o que eles levantavam como cultura, né? Como cultura genuína daquela região. Por que eu estou dizendo isso? Eu queria lembrar que o Weintraub, naquela reunião abominável dos ministros e do Bolsonaro, ele disse o seguinte: no Brasil não existem povos indígenas, não existem povos, é tudo um povo, é um Brasil. Por que eu estou linkando esses dois? Porque a discussão é muito complexa sobre qual é o limite em respeitar a cultura ou outra. É uma discussão complexa, mas ela é absolutamente destruída no momento em que o governo Bolsonaro apoia grileiro, apoia madeireiro. E quando ele invade a cultura indígena, não é uma invasão no sentido de estender a mão. Então, por exemplo, enfim, estou aqui imaginando, olha, vamos fazer o seguinte, povos indígenas, a gente respeita absolutamente a sua cultura. Antes de
exterminar essa vida dessa criança, você não quer nos dá-la. Eu posso estar falando a maior bobagem, mas é uma possibilidade. Mas isso não está sendo nem colocado. É uma intervenção total. E eu me lembro o clássico exemplo dos portugueses nos indígenas. Os jesuítas proibiam a língua nativa, a língua autóctone. Era proibido as religiões, as demonstrações de fé, tanto dos indígenas quanto dos africanos. Então perceba o quão reacionário, vou retomar aqui o que eu falei no começo, o quão reacionário. Eles estão retomando práticas dos jesuítas do século XVI. Ao invés de fazer uma prática do século XXI, que é falar o seguinte: respeitamos em absoluto a sua cultura. A gente estende uma ajuda. Querem? Será que vocês não querem não tirar essa vida? Nos deem ela, a gente cuida, a gente vai respeitar. Elas vão ser ensinadas com professores, vão aprender a língua de vocês numa escola. Estou aqui imaginando uma possibilidade de debate que não é colocada no governo Bolsonaro, porque eles naturalmente vão lidar a partir de uma violência. Não, e assim, eles estão pegando o problema do infanticídio como uma maneira de ter um controle dos indígenas, né, para extinguir a cultura deles, impondo a cultura que eles acham que deve ser ensinada para essa criança, né? E de uma certa forma extinguindo a possibilidade de que ela possa perpetuar aquelas crenças, aqueles costumes que são indígenas, né? Para que ela não habite mais naquela aldeia e seja inserida numa sociedade que seja da maneira como eles querem que ela seja inserida, né? Então, até mesmo tem uma conversa que eu tive com um cacique, né? Que é um representante indígena, que ele falou assim para mim que estava rolando muitos casos de suicídio na aldeia dele, mas ele não falou especificamente de infanticídio, ele falou suicídio, né? Aí pode envolver não só crianças, mas adolescentes, adultos e tal. Ele falava que a principal causa do suicídio nas aldeias era ter um conflito entre igrejas. Então, por exemplo, antes, que nem o Guilherme estava falando dos jesuítas, né? Então, se você pensar no histórico dos indígenas, teve muito uma influência da Igreja Católica. Agora o que está acontecendo é que vem vindo novas igrejas evangélicas para ir lá, né, influenciar eles a se converterem. Então, esse cacique me falava como tinha um conflito interno nessas pessoas, de eu não sei qual igreja eu vou seguir, eu não sei se o Deus ele é católico ou se o Deus é evangélico. Eles entravam nesse conflito interno de não saber qual igreja eles pertenciam, logo cometiam suicídio. Então tinha a ver com esse conflito religioso ali, né? Qual era o sentimento religioso que eles tinham. Então eu acho que tem muito a ver com o fato de que a gente não pode pensar a cultura, os costumes como algo isolado. Muito pelo contrário, ele está totalmente atravessado, está totalmente permeado. Então, não tem como você separar duas coisas. Não dá para falar de indígena sem falar no Brasil. Então, sem falar na cultura brasileira. Está tudo embaralhado, sabe? O que eles estão querendo fazer, o que o governo Bolsonaro quer fazer é extinguir, é tirar isso da história, mas não tem como. E aí? E é uma estratégia, desculpa cortar, Léo, é uma estratégia agora muito empregada como uma estratégia de dominação evangélica. Só um parênteses aqui para os nossos podcasters, não há nenhuma profissão aqui de fé contra o evangélico e suas denominações e suas crenças. A gente não está sendo aqui... Não tem nada contra nenhuma religião e nenhum evangélico. O ponto nosso é contra algumas estratégias e alguns líderes religiosos. É uma estratégia de dominação dessas populações, assim como os católicos fizeram no século XVI, XVII, XVIII, enfim. E eu fico pensando, para dar uma sequência na Laís, já passo para você, Léo, você pode pensar na cultura como essa amplidão de coisas que vão atravessando a identidade. Pensem só, pessoal, na visão de um indígena. No momento em que alguém chega e fala, olha, tudo o que você acreditou, tudo que os seus pais acreditaram, tudo o que te criou, tá errado. Isso despedaça o mundo daquela pessoa. No momento em que a minha língua é uma língua profana, no momento em que a minha religião ela é, no mínimo, mentirosa, é como se eu dissesse, o seu mundo tá errado. Só pra gente entender, parece muito louco, porque a gente vive numa sociedade muito líquida, querendo aqui usar esse chavão, assim, que eu não gosto, mas enfim,
usei sem querer. Mas é uma sociedade em que a gente não tem muitas coisas no que se agarrar. Quando a gente tem, e essas coisas são nos tiradas de uma maneira violenta, você destrói aquele mundo, né? O que eu ia falar é que parece que a estratégia do Bolsonaro, e aí a gente volta tentando fazer aqui uma amarração. Então, o que eu sinto nesse governo, e eu vou falar do indígena aqui, mas trazer a outras minorias também, nesse governo parece que há uma tentativa de impossibilitar a existência do outro em todos os aspectos, né? Então, você tem, por exemplo, o LGBTQIA+, então a gente fala, isso daí é coisa que não é de Deus, proíbem agora, eu li essa semana, eu vou buscar a informação depois, se couber na descrição do episódio até coloco, a justiça ordenou a retirada de uma filha que foi adotada por um casal de rapazes. Não sei se vocês viram isso. Assim, eles adotaram 15... Cara, uma coisa absurda. 15 dias já estavam com a criança e retirou dentro dessa lógica desse governo. Então, assim, há uma impossibilidade da existência do outro e a gente mina qualquer possibilidade onde eles tenham algum avanço. Então, na verdade, essa ditadura é uma balela. É aquele inimigo... Como você trouxe, né, Gui? É aquele inimigo que não existe, mas que a gente precisa criar para impossibilitar existências. E aí o índio é isso. Você falou do suicídio, eu lembrei de um colega que dá aula na Universidade Federal de Dourados, e é uma cidade que tem uma presença indígena muito forte também, no Mato Grosso do Sul, e ele falou muito do suicídio e da quantidade de indígenas que estão morando nas ruas. Por quê? Porque você desmata tudo ali, você tira o local onde eles habitavam, então você tira as possibilidades de sobrevivência, subsistência do indígena. Para onde ele vai? Vai para a cidade, mas aí lá ele não tem emprego, não tem... O que você fez? Você impossibilitou a existência dessa pessoa. E parece que tudo que não for de acordo com o que eles pensam é esse caminho de apagamento da existência do outro, né? Ô, Léo, só um ponto... Todos os projetos de leis que trouxemos aqui, todos eles refletem o que você falou perfeitamente. Então, o projeto de excludente de ilicitude é uma forma violenta de você ampliar o assassinato de pessoas pretas e pobres da periferia pela polícia. O PL, quando você pega os PLs que a Laís trouxe, são PLs que vão tentar retirar a igreja da sua culpa sobre as questões sexuais. O PL sobre a questão indígena também é uma maneira de você destruir, talvez não os corpos, mas a cultura, o que às vezes é muito parecido, a destruição de uma cultura e a destruição de um corpo. Então, o que você percebe é uma construção de um aparato a partir da democracia, mas a construção de um aparato que vai excluir e destruir outros corpos minoritários que são considerados errados, ou enfim. Gente, eu não sei vocês, mas o meu café aqui tá acabando. Já, não sei se tá acabando, tá meio frio, tá uma coisa meio aí. Acho que tava abençoado demais. O meu já acabou e eu acho que o cachorro da Laís também, que ele tá ali pedindo café. Coitadinha, tá pedindo um sachêzinho. Mas é isso. Então, Gui, você queria passar algum recado pra alguém? Tá tudo certo? Olha, pra mim o meu recado é o seguinte, pessoal. Vamos amar mais. O esquema é amor. Eu sou um pouco daquele dos Beatles, assim. Amor pra todo mundo, sabe? Entendi. Laís, e aí? Suas palavras finais? Queria contribuir com alguma coisa? Dar um tchau, dar um oi? Muito obrigada pelo convite. Até uma próxima. Agradeço também aos nossos ouvintes que estiveram nos acompanhando. Pessoal, então agradeço a presença de todos, para quem ficou até esse minuto nos ouvindo. Esse podcast foi patrocinado pela Reforma Agrária, né, que é a única possibilidade de distribuição de terras a todas as pessoas. Vou pedir para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, então Twitter, @Papo no Café, no Instagram, @podcast Papo no Café. Se quiser nos escrever, não garanto que vamos ler, porque somos pessoas muito ocupadas, mas quem sabe um dia. Podcast Papo no Café. Trabalhadoras, né? Trabalhadoras. Então, podcast papo no café @gmail.com. E tô esquecendo alguma coisa, Gui? E também podem nos ouvir na sua plataforma de áudio favorita, todas, né? Spotify, Google Podcast, Apple, Anchor e tal.
Isso aí. Os links e descrições estarão na descrição do episódio. E é isso, pessoal. Até mais. Um abraço.